Amado povo de Deus, a palavra que nós ouvimos, ela também agora precisa ser meditada, partilhada, refletida e compreendida por nós, a fim de que ela realmente alcance assim as suas vezes de pedagoga, né? O apóstolo Paulo diz que a palavra é uma pedagoga, nos pega pela mão e nos mostra então o caminho. Hoje, nesse final de semana, nós somos convidados então a dar mais um passo na compreensão dos mistérios de Deus e do mistério da nossa vida e responder e corresponder ao que Deus pensa para nós. A liturgia nos coloca no céu, a primeira leitura. Paulo, na segunda leitura, nos traz de volta para a terra. E o Evangelho nos apresenta um caminho para ir daqui até lá. É dentro dessa dinâmica também que eu quero partilhar um pouco com vocês. Falar de santidade, solenidade de todos os santos, é falar do céu, né? É no céu que habita a perfeita santidade. Deus é santo. Santo significa sagrado, significa pleno, significa perfeito, né? E Deus é assim, o céu é assim. Mas do céu, nós, enquanto aqui estamos, do céu só é possível falar por comparação, por figura de linguagem, né, por símbolos. E, por excelência, o livro do Apocalipse é um livro simbólico que fala do céu. É um livro de esperança que vai nos abrindo as portas daquilo que está por vir, a Jerusalém Celeste, o lugar que Deus preparou para nós. Além deste lugar daqui, o lugar da santidade, para onde todos nós estamos caminhando, né? E é um livro assim rico, muito rico, nessa dimensão simbólica. E é preciso compreender esse símbolo para também entendermos o que a palavra de Deus está dizendo a cada um de nós. Então, o livro do Apocalipse fala de uma multidão neste céu, nesta Jerusalém, nesta visão que o apóstolo São João contempla. Uma multidão. E essa multidão tem duas características. Eles estão com roupas brancas, vestes brancas. É uma simbologia para falar de todos aqueles que são revestidos da graça do batismo. Essas vestes brancas simbolizam, expressam, representam o nosso batismo, né? E essa multidão tem palmas nas mãos, ramos nas mãos. O ramo é o símbolo, o sinal da vitória e da glória. Quando Jesus entra em Jerusalém na Semana Santa, no domingo de Ramos, né, ele é aclamado, bendito que vem, hosana, em nome do Senhor ele vem, ele é o santo, né? Ele é o Salvador. Os soldados romanos, quando voltavam das suas batalhas vitoriosos, eram acolhidos, recepcionados na cidade pelo povo que os aclamavam com ramos. Então, vestes brancas, trazendo para a nossa vida a nossa veste batismal. Toda sorte de graças e bênçãos com as quais o Senhor nos reveste, né, por causa do nosso batismo. E esses ramos nas mãos significam nós vencemos as tribulações da vida. Logo no finalzinho, né, alguém pergunta, quem são esses? Então se responde com a palavra, estes são aqueles que venceram e superaram todas as tribulações, lavaram a sua vida no sangue do Cordeiro e agora estão no céu. Veja, a palavra está nos colocando no céu. Daqui 130 anos, para ninguém ficar fora dos que estamos aqui, a gente não vai estar mais aqui, né? Então, nós somos quem? Nós somos essa multidão, porque nós somos batizados. Então está reservada para nós esta vitória, esta realidade celeste, né? Demora, mas chega, não é verdade? Então, a palavra nos antecipa o que nós seremos. Mas nós não estamos lá ainda. A palavra vai nos dando essa sede, essa vontade, esse desejo de céu, porque o céu é um lugar bom. O céu é um lugar onde Deus é o centro da vida sempre. O céu é um lugar de adoração e de reconhecimento de quem nós somos e de quem Deus é. Mas nós não estamos no céu ainda. Então, o apóstolo Paulo, ele nos traz para a terra, né? De volta. E nos ensina que desde agora, desde esta terra, nós somos filhos de Deus, pelo batismo. Mas ainda não se manifestou o que seremos.
O que seremos, a primeira leitura nos disse lá, né? Revestidos da graça, da santidade e vitoriosos. Mas a gente ainda está aqui. Paulo diz, é aqui que nós já somos, mas precisamos buscar. Aqui, ele diz isso para dizer que aqui, nessa terra, nessa vida, nessa caminhada, nós não alcançamos aquela plenitude. Aqui, nessa terra, nós vivemos no meio das nossas contradições. Aqui, nessa terra, nessa vida, nessa caminhada, nessa história de cada um de nós, às vezes a gente acerta, outras horas a gente erra. Aqui, nem sempre Deus é o centro da nossa vida. Então, aqui é uma busca constante, não um estado de perfeição pleno, acabado, concluído. Este é o céu. Agora, o Evangelho, ele nos mostra o caminho. O caminho é o caminho das bem-aventuranças. Vocês imaginam, Jesus com a multidão diante de si, ele vai proferir um discurso. Ele tem que falar aquilo que é essencial, aquilo que é primordial, aquilo que é realmente importante para a vida. E ele começa dizendo, bem-aventurados, felizes, santos, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança, minha gente, é esta bem-aventurança que nos faz escolhermos e sermos pobres diante de Deus. E o que significa ser pobre diante de Deus? Significa ser desapegado das coisas desta terra. Significa conquistar uma liberdade interior em Cristo nosso Senhor. Significa, minha gente, fazer de Deus o ideal da nossa vida. Esta é a pobreza em espírito, né? Essa é a busca que nós precisamos. E a partir dela, todas as demais bem-aventuranças vão sendo construídas. E o caminho da bem-aventurança é um caminho, então, de felicidade, porque Deus vai se tornando o centro da vida, mas é também um caminho de superação, porque, afinal de contas, nós estamos aqui. E aqui existem ainda tribulações, existem ainda passos a serem dados. Então, Jesus vai falando dessas bem-aventuranças e elas nos iluminam. Superar as aflições, pois é Deus que nos consola. Bem-aventurados os aflitos, porque nas aflições nós temos a oportunidade, a ocasião de escolher Deus, não de resmungar ou reclamar ou colocar a culpa nos outros, mas escolher Deus. Bem-aventurados aqueles que são aflitos, Deus vai nos consolar. Superar os conflitos buscando a mansidão divina. Bem-aventurados os mansos. Os mansos. Deus é manso, Deus é humilde de coração. Bem-aventuranças que nos dizem muito. Superar as injustiças, sejam elas quais forem. De que modo? Buscando a fome e a sede dos justos, dos santos, daqueles que já venceram as tribulações, daqueles que já estão no céu, daqueles que já disseram o seu sim. Buscar superar, olha aqui, as maldades que sujam a nossa vida. De que modo? Buscando a pureza de coração. Pureza de coração é pureza do olhar, do ouvir, do falar, do sentir, do trabalhar, do escolher, ser puro, viver em Deus, Deus o nosso ideal. Dom Helder Câmara falava, respirar Deus, que bonito, né? Respirar Deus, Ele estar sempre em nossa vida. Superar, olha, ódios, divisões, guerras, polarizações, promovendo a paz. Bem-aventurados os que promovem a paz, a paz. A paz, minha gente, a paz em meio às tantas contradições da nossa vida, da vida familiar, da vida na nossa sociedade, da vida lá no trabalho, na escola, na igreja. Superar as divisões, promover a paz, a fim de construir e conquistar o reino do Senhor, não o nosso reino, não o reino deste mundo, o reino que as bem-aventuranças nos reserva. Essa palavra desse final de semana diz para nós, ânimo, coragem, avante, né? É caminhando assim, não de outro modo, é caminhando assim que nós vamos ter a nossa recompensa no céu. É assim a geração dos que buscam o Senhor.
reza o salmista. Sejamos nós também, esta geração, buscando construir a partir das bem-aventuranças, enquanto caminhamos nesta terra, aquele céu que o Senhor reserva para nós. Sempre é bom rezar. Num instante de silêncio agora, eu deixo 2 perguntas para você meditar um pouquinho no teu coração. Qual a bem-aventurança que tu mais busca e vive na tua vida? Qual das bem-aventuranças tu mais necessita na tua vida? Rezemos, deixemos Deus falar ao nosso coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.